Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do lugar que você vai estar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o pastor Aguicelmo Santana e quero neste momento deixar uma palavra para o seu coração, palavra que vai edificar você, que vai ajudar você na sua caminhada cristã. Quero deixar para você, para todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a passagem que está escrito em Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 a partir. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 24. É um texto conhecido, porém eu quero deixar algo que vai edificar o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Este é o último versículo, versículo 27. Queridos, eu quero aqui deixar algo baseado nesses quatro versículos da palavra de Deus para o seu coração. Não quero tomar muito tempo, coisa rápida para você meditar no seu dia a dia. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, é o livro mais poderoso do universo. Não existe nenhuma outra autoridade acima da palavra de Deus. Mas tem alguns segredos que nós precisamos usufruir deles, que estão na Bíblia, para que a nossa vida venha melhorar, para que nós venhamos desfrutar daquilo que na verdade já foi conquistado através de Jesus lá na cruz do Calvário. E uma das coisas que nós observamos nesse texto é que tem dois tipos de pessoas. Existe a pessoa que ouve a palavra e começa a cumprir, a praticar a palavra. E existe a pessoa que ouve, escuta a palavra e não pratica, não vive o que ouve. Aí está a diferença. Se você observar no texto sagrado, você vai ver que as dificuldades, as lutas, as barreiras, a mesma coisa que veio para a pessoa número 1, veio para a pessoa número 2. As mesmas dificuldades. Dá até eu entender que essas pessoas podem estar no mesmo lugar. Porém, a decisão de cada um definiu como que iria ser a vida de cada um deles. Você vai ver que a Bíblia está dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente. O homem prudente aqui é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, que edificou a sua casa na rocha. Então, há um lugar para nós construirmos a nossa casa. A nossa casa é a nossa vida. Está expressando a nossa vida. Nós precisamos, tudo na vida precisa ter um alicerce. A nossa vida precisa de um alicerce. E este alicerce, ele tem que ser Cristo. Por isso que quando nós decidimos não somente ser ouvintes da palavra, como diz lá o profeta Tiago, mas ser praticantes da palavra, a nossa vida começa a ser construída sobre uma rocha.
a nossa vida começa a ter uma estrutura, uma fundação. Porque qualquer construção sem fundação é uma ilusão. As primeiras dificuldades que aparecerem, essa pessoa não terá resistência para resistir às dificuldades. Então, o que o Senhor está pedindo da nossa parte? É que nós sejamos sábios, sejamos inteligentes, e não sejamos somente ouvintes da palavra do Senhor. Veja o que está escrito em versículo 25. E desceu a chuva. Está falando de um tipo de dificuldade. Você pode, se você analisar bem. Correr os rios, outro tipo. E assoprar os ventos, outro tipo. E combateram aquela casa. Foi contra a casa, contra a pessoa. E não caiu. Por quê? Tem um porquê. Porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é óbvio que representa Cristo. Então a nossa vida tem que estar alicerçada em Cristo. Para que quando as dificuldades bater contra a nossa vida, nós sabemos como nos esconder, como nos defender e saber como atacar, contra-atacar aquelas dificuldades. Então, o projeto de Deus para a nossa vida cristã é que nós sejamos praticantes da palavra. Queridos, hoje nós estamos, muitas famílias, muitas pessoas estão perecendo. Não é por falta de mensagem. Existem inúmeros homens e mulheres de Deus que estão levando a obra de Deus com sinceridade. São pessoas que são canais de Deus para proclamar o reino de Deus, mensagens reveladas e profundas. Mas o que precisa mudar somos nós. Eu, você, que está observando que estará assistindo, observando essa ministração. É nós que precisamos mudar a nossa mentalidade, para que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas nós sejamos praticantes, ouvir, deixar entrar na nossa mente, no nosso coração, dizer: a partir de hoje eu vou praticar o que foi falado nessa ministração. Seja no YouTube, seja nas redes sociais, seja na sua igreja, seja na rua, ou por text message, o que a pessoa mandar para você. Palavra de Deus é a palavra, onde ela for proferida. Tome uma decisão de praticar a palavra. Porque aí você vai ver a mudança acontecer na sua vida, a mudança acontecer na sua casa, na sua família. Começa a construir tudo em cima da rocha. Seja uma pessoa sábia, inteligente, com a fé verdadeira. Por quê? Aí você vem a olhar a vida do segundo. E aquela pessoa que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. A palavra insensato aqui é a mesma coisa que louco, sem juízo. Louco ou sem juízo. Que edificou a sua casa sobre areia, não tem alicerce. Todas as pessoas que trabalham em construção sabem muito bem o que é isso. Uma casa precisa de uma fundação. E se não construir uma fundação, construir na areia, o primeiro vento que dá, ela cai. Essa é a simbologia que a Bíblia está dizendo, está comparando com a pessoa que não cumpre, que não vive, que não pratica o que ouve dentro da Escritura Sagrada. Agora, a luta veio a mesma luta, que veio para o primeiro, veio para o segundo. A diferença é que o primeiro ficou de pé, porque cumpria a palavra. E o segundo caiu. Perdão. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa. E fez o quê? E caiu. Caiu e foi grande a sua ruína. Por que nós vemos tantas pessoas, às vezes, caindo, desistindo do evangelho, abandonando tudo? Volta ainda, às vezes, que fica pior do que antes, por falta de praticar a palavra. Queridos, eu tenho aprendido algo com o Senhor. Que a nossa vida, quando nós decidimos a viver a palavra, quando nós decidimos praticar o que nós ouvimos a respeito da Bíblia Sagrada, a nossa vida se torna uma mensagem tão poderosa como aquela que nós anunciamos todos os dias.
se a sua vida não é uma mensagem tão poderosa como a que você proclama no seu trabalho, na escola, na sua igreja, nas reuniões onde você frequenta, é porque algo está errado. A nossa vida tem que ser também uma mensagem. E isso se vê quando nós decidimos a praticar o que está escrito. Por quê? Todas as áreas da nossa vida, querido, todas as áreas da nossa vida que não praticamos a palavra, existe uma legalidade para o inimigo entrar e sair quando quiser. Por que você vê tantas pessoas hoje que a família deles estão desestruturadas? Todo dia tem brigas, guerras, porque a palavra precisa voltar a ser praticada nesse lar. Por que alguns ministérios, de pessoas que têm ministério, mas não rompe, não cresce? Porque a palavra precisa voltar a ser praticada. Nós precisamos construir ministérios, famílias, o que for, baseado em uma fundação. E a fundação é os princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Nós precisamos construir a base da nossa vida. Então, você quer fechar a legalidade para o inimigo parar de ter acesso na sua família ou qualquer área da sua vida? Comece a praticar o que você ouve dentro da palavra de Deus. Porque a prática da palavra é a expressão do nível da nossa obediência a Deus. Na área que nós ouvimos a palavra e não a praticamos, nós estamos indo contra a vontade do Espírito Santo. Nós estamos rebeliando contra Deus. E isso abre uma legalidade para o inimigo atacar as nossas vidas. Destruir coisas que não precisavam ser destruídas. Coisas que nós não precisávamos passar por elas. Então há uma necessidade de nós voltarmos a praticar a palavra. Para quando aparecer as tempestades, as dificuldades, os desafios que você sabe que existem todos os dias, aí você vai saber como vencer essas dificuldades. Então, a prática da palavra expressa o nível da sua obediência a Deus. Todas as áreas da nossa vida que a palavra não é praticada, a nossa fé está morta. Todas as áreas da nossa vida que nós não praticamos a palavra, a nossa fé está morta. Por quê? A Bíblia diz que, lá no livro de Tiago, a Bíblia diz que a fé sem obras, ou a fé sem prática, ela é como um corpo sem espírito. Ela é morta. Então a fé verdadeira é acompanhada de prática da palavra. A obediência verdadeira é acompanhada de prática da palavra, porque é uma expressão do nosso nível de obediência ao Senhor. E é isso que vai gerar uma mudança no nosso coração. É isso que vai gerar uma mudança no nosso interior. Porque mover do Espírito de Deus tem que começar por nós, aqui dentro. Ele começa aqui dentro. Depois ele se espalha para a nossa casa, o nosso dia a dia, a nossa família. Depois ele se espalha para a congregação ou a denominação aonde nós frequentamos. E dali para frente, para as nações. Então, Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas para fazer na sua vida. Mas você precisa tomar a decisão de praticar o que você ouve da palavra. Não somente ser um ouvinte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento, finalizar esse momento orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor vai de encontro a esta pessoa agora, Pai, que tem dificuldade, Senhor, de ouvir a Tua palavra e colocar em prática o que está escrito na Tua palavra. Eu te peço agora, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê força a essa pessoa, desperta ela agora, que ela venha tomar uma decisão, que a partir desse momento que ela ouvir esta mensagem, assistir esse vídeo, ela venha decidir a viver, a praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique firme e seja um praticante da palavra.